Vamos então resolver um bloco de 8 exercícios relacionados com a faturação de uma expressão quadrática com coeficiente do termo x ao quadrado igual a 1. Para poder ser visto o detalhe teórico deste conceito, sugiro o vídeo aqui mencionado, o Flash 17, cujo link deixo abaixo. Vamos então passar à resolução dos 8 exercícios. O primeiro é o seguinte: faturar a expressão x ao quadrado mais 7x mais 10. Nós sabemos que esta expressão, e para isso é que nós temos que confirmar, o termo em x ao quadrado é igual a 1. Portanto, podemos dizer que esta expressão quadrática pode ser representada como por uma soma de x ao quadrado mais m mais n vezes x mais m vezes n. Portanto, confirmamos aqui que o termo em x2, em x ao quadrado, o termo de maior expoente, é igual a 1. Portanto, está dentro deste conceito teórico. Portanto, precisamos, no fundo, de encontrar o quê? Dois fatores, m e n, cujo produto seja igual a 10, cá está, mais 10, né? E a soma entre eles seja mais 7. Vamos começar por ver quais são os divisores de 10, para determinar os fatores. Quais são os divisores de 10? 1, 2, 5, 10. Temos então várias hipóteses. 1 vezes 10 e 2 vezes 5. Como o produto é positivo, significa que os dois fatores têm que ter o mesmo sinal. Portanto, quantas hipóteses é que nós temos? Temos 4. Temos 1 vezes 10, que dá 10, ou menos 1 vezes menos 10, que também dá 10, e depois 2 vezes 5 dá 10, e menos 2 vezes menos 5 dá 10. Agora vamos ver as respectivas somas. 1 mais 10 dá 11, menos 1 menos 10 dá menos 11, 2 mais 5 dá 7, e menos 2 menos 5 dá menos 7. Como nós pretendemos uma soma igual a 7, então a nossa hipótese é exatamente a terceira. Isto é, m é igual a 2 e n é igual a 5. Portanto, a expressão x ao quadrado mais 7x mais 10 pode ser representada como um produto de dois fatores em que temos x mais n, que é m igual a 2, que multiplica x mais n. N é igual a 5, porque aqui mantém-se o sinal mais porque eles são ambos positivos. Em termos de gráfico, verificamos exatamente a mesma coisa, que as raízes desta equação de segundo grau são simétricas dos valores m e n que nós determinamos. Isto é, a primeira raiz é igual a menos 2 e a segunda raiz é igual a menos 5. Temos agora, portanto, o segundo exercício, x ao quadrado mais 9x mais 20. O que é que nós pretendemos aqui? Precisamos de encontrar dois fatores de 20, não é assim? Cuja soma seja igual a 9. Quais são os divisores de 20? Temos 1, 2, 4, 5, 10 e 20. Temos aqui várias hipóteses, 1 vezes 20, 2 vezes 10 ou 4 vezes 5. Como o produto é positivo, portanto temos mais 20, os fatores m e n têm que ter o mesmo sinal. Portanto, se tem que ter o mesmo sinal, significa que nós aqui temos 2, 4, 6 hipóteses. Temos 1 vezes 20, temos menos 1 vezes 20, temos 2 vezes 10, menos 2 vezes menos 10, 4 vezes 5 e menos 4 vezes menos 5. Todos estes produtos dão 20. Agora vamos ver as respectivas somas. Portanto, 1 mais 20 dá 21, menos 1 menos 20 dá menos 21, 2 mais 10 dá 12, menos 2 menos 10 dá menos 12, 4 mais 5 dá 9 e menos 4 menos 5 dá menos 9. Como nós pretendemos uma soma igual a 9, não é? Que nós vimos aqui, uma soma igual a 9, cá está, então a nossa hipótese é esta, é a quinta hipótese. Portanto, em que m é igual a 4 e n é igual a 5. Logo, podemos representar a expressão do segundo grau x ao quadrado mais 9x mais 20 como um produto de dois binómios em que temos x mais 4 que multiplica por x mais 5. Separamos mais uma vez, as raízes da equação são os pontos da abscissa menos 5 e menos 4, exatamente o simétrico dos valores m e n que nós obtivemos, que foi mais 4 e mais 5. Terceiro exercício, x ao quadrado menos 8x menos 9. Aqui precisamos de encontrar dois fatores cujo produto seja igual a menos 9, atenção que é negativo, menos 9, e cuja soma seja igual a menos 8, também é negativo. Portanto, quais são os divisores de 9? 1, 3 e 9. Portanto, temos duas hipóteses, 1 vezes 9 ou 3 vezes 3. Quando o número de fatores, do número de elementos do conjunto de divisores é ímpar, significa que o elemento do meio vai ser multiplicado por ele próprio. É uma das hipóteses. Portanto, neste caso temos 1 vezes 9 e 3 vezes 3.
Como o produto é negativo, significa que m e n têm sinais contrários. Então, que hipótese é que nós temos? Temos 1 vezes menos 9, dá menos 9. Temos menos 1 vezes 9. Temos 3 vezes menos 3 e depois temos ao contrário, menos 3 vezes 3, que também dá menos 9. Vamos ver as respectivas somas. 1 mais menos 9 dá menos 8, menos 1 mais 9 dá 8, 3 mais menos 3 dá 0 e menos 3 mais 3 dá 0. Portanto, a nossa hipótese que nós queremos é exatamente uma soma igual a menos 8, é a primeira. Isto é, m é igual a 1 e n é igual a menos 9. Logo, a expressão do segundo grau, x ao quadrado menos 8x menos 9, pode ser representada por x mais 1, substituímos o m por 1, e o n por menos 9. Atenção aqui ao parênteses, porque depois vamos ter mais, menos, dá menos. Portanto, a expressão do segundo grau pode ser representada por um produto de x mais 1 que multiplica x menos 9. É preciso ter muita atenção a estes sinais e por isso eu sugiro a utilização de parênteses para não haver enganos. Vemos aqui o gráfico da função. As raízes são exatamente simétricas, 9 e menos 1. Isto é, a função interseta o eixo do x, né, no ponto da abscissa menos 1, x igual a menos 1 e x igual a 9. Exercício 4, x ao quadrado menos 10x mais 24. O esquema é exatamente o mesmo. Precisamos de encontrar dois fatores de 24, não é assim? Cuja soma seja igual a menos 10. Quais são os divisores de 24? É 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 e 24. Temos aqui várias hipóteses. 1 vezes 24, 2 vezes 12, 3 vezes 8 ou 4 vezes 6. Mas como o produto é positivo, m e n tem que ter o mesmo sinal. Isto é, podem ser ambos positivos ou ambos negativos. Portanto, temos estas hipóteses todas. 1 vezes 24, menos 1 vezes menos 24, 2 vezes 12, menos 2 vezes menos 12, tem ambos o mesmo sinal, 3 vezes 8 ou menos 3 vezes menos 8, 4 vezes 6 ou menos 4 vezes menos 6. Verificando as somas, portanto, chegamos à conclusão que a nossa hipótese é esta última, isto é, menos 4 mais menos 6 dá menos 10, que é o que nós pretendemos, não é? Nós pretendemos uma soma igual a menos 10. Portanto, substituindo na expressão, x ao quadrado menos 10x mais 24 que é igual a x mais m, que multiplica x mais n, m é igual a menos 4 e n é igual a menos 6. Mais por menos dá menos, mais por menos dá menos. Isto é igual a x menos 4 que multiplica x menos 6. O gráfico, verificamos que as raízes são exatamente simétricas, né? Em vez de ser 4, menos 4 é 4, em vez de ser menos 6 é 6. Portanto, cá está. Interseta o eixo de x no ponto x da abscissa igual a 4 e no ponto da abscissa igual a 6. Exemplo 5. Aqui neste caso, nós temos um coeficiente que não é 1. Mas não necessitamos de recorrer ao segundo método que iremos ver num vídeo seguinte. Porquê? Porque nós podemos simplificar esta expressão, e devemos verificar sempre isso, quando o coeficiente a não é igual a 1, por 2. Se nós dividimos esta expressão por 2, nós ficamos 2x ao quadrado dividido por 2, dá 1. Depois 14 a dividir por 2 dá 7. E 60 a dividir por 2 dá 30. Podemos transformar esta expressão numa expressão de coeficiente igual a 1 sem equivalente, portanto, e podemos utilizar este método, apesar do a não ser igual a 1. E isto porquê? Porque nós podemos dividir todos por 2. Isto é, por 2 neste caso, para tornar este coeficiente igual a 1. Se fosse 5x ao quadrado, então teríamos que dividir todos os termos por 5, né? Portanto, neste caso, obtemos uma expressão equivalente. Isto é x ao quadrado mais 7x menos 30. Então, neste caso, o x é igual a 1 e vamos resolver o processo utilizando este método. Precisamos, então, de encontrar dois fatores de 30, não é assim, cuja soma seja igual a 7. Quais são os divisores de 30? 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 e 30. Ou seja, temos 1 vezes 30, 2 vezes 15, 3 vezes 10 ou 5 vezes 6. Como o produto é negativo, m e n tem que ter sinais contrários. E então temos estas hipóteses. Temos menos 1 vezes 30, 1 vezes menos 30, menos 2 vezes 15, 2 vezes menos 15, menos 3 vezes 10, 3 vezes menos 10, menos 5 vezes 6 e 5 vezes menos 6. Calculando as somas destes fatores, verificamos que a nossa hipótese é 1, 2, 3, 4. É a quinta hipótese, né? É esta aqui. M igual a menos 3 e N igual a 10. Então substituímos o M por menos 3 e o N por 10. Atenção ao sinal, portanto x mais menos 3 dá x menos 3 que multiplica x mais 10. Esta é
o produto de dois binómios equivalente àquela expressão quadrática e, portanto, corresponde à faturação. Aqui verificamos o gráfico, as raízes são exatamente simétricas, em vez de menos 3 é 3, em vez de menos 10 em vez de 10 é menos 10, portanto temos os pontos de abscissa menos 10 e abscissa igual a 3, interseção do gráfico eixo do x. Vamos então ver o exemplo número 6, fatorar o polinómio x² mais 5xy mais 6y², é um caso particular e vamos ver porquê. Tendo por base a fatoração do polinómio x² mais 5x mais 6. Se nós verificarmos, este polinómio tem mais uma variável. Em vez de ter x² mais 5x mais 6, tem aqui um y a multiplicar pelo termo do meio e um y² pelo termo independente 6. Não é assim? Então, vamos tentar analisar este problema nesta perspectiva. Se repararmos, o polinómio x² mais 5xy mais 6y², relativamente ao polinómio x² mais 5x mais 6, tem duas diferenças. Quais são? O termo em x está multiplicado por y, não é aqui? Multiplicamos este por y. E o termo independente 6 está multiplicado por y². Vamos então fatorar a expressão quadrática x² mais 5x mais 6 em primeiro lugar. Utilizamos exatamente o método que utilizamos até aqui. Isto é, precisamos encontrar dois fatores de 6 cuja soma seja igual a 5. Quais são os divisores de 6? 1, 2, 3 e 6. Portanto, temos 1 vezes 6 ou 2 vezes 3. Como o produto é positivo, Mn tem que ter o mesmo sinal. Então temos 4 hipóteses. 1 vezes 6, menos 1 vezes menos 6, 2 vezes 3 e menos 2 vezes menos 3. Calculando as somas, verificamos que a hipótese que nos interessa é esta terceira, que isto é 2 mais 3 é igual a 5. Isto é, a soma é igual a 5. Podemos representar então o polinómio x² mais 5x mais 6 por um produto de dois binómios, que é x mais 2 multiplica x mais 3. Mantém o sinal que são ambos positivos. Aqui podemos verificar o gráfico da função, cujas raízes são simétricas dos valores mn, interceptam o eixo de x nos pontos de abscissa menos 3 e menos 2. Portanto, terminados os dois binómios, x mais 2 e x mais 3, podemos então confirmar que para passar da expressão x² mais 5x mais 6 para esta, basta multiplicar o termo intermédio por y e o termo independente por y². Então significa que nesta expressão aqui, x² mais 5x mais 6, que é igual a x² mais m mais n vezes x mais m vezes n, basta multiplicar este termo intermédio por y, não é assim? E este termo independente por y². E vamos obter a nossa expressão do enunciado. Então, substituindo lá em cima nas fórmulas, o m por 2 e o n por 3, e desenvolvendo a expressão, obtemos então a nossa expressão do enunciado x² mais 5yx mais 6y². Concluindo, a expressão x² mais 5yx mais 6y² pode ser representada pelo produto de dois binómios, x mais 2y e o segundo x mais 3y. Vamos então resolver o exercício número 7. Fatorar a expressão polinomial x² menos 5x² mais 6. Nós aqui verificamos que a expressão não é do segundo grau, mas é de índice 4. Mas se repararmos com atenção, o polinómio x² menos 5x² mais 6 está na forma x² mais bx mais c. Vamos então considerar uma substituição de variável. Consideramos então que x² é igual a k. E vamos fazer aqui esta substituição de variável. Então fica k, x² é igual a k ao quadrado, menos 5, x² é igual a k, menos 5k mais 6. Então nós obtemos uma expressão do segundo grau. E vamos resolvê-lo do mesmo modo. Pretendemos encontrar dois fatores de 6, cuja soma seja igual a menos 5. E fazemos a mesma coisa. Os divisores de 6, neste caso, são 1, 2, 3 e 6. Como o produto é positivo, significa que tem que ter o mesmo sinal. Então temos 4 hipóteses. 1 vezes 6, menos 1 vezes menos 6, 2 vezes 3 e menos 2 vezes menos 3. Neste caso, a hipótese que nos interessa é a última, que é igual a menos 2 mais menos 3 é igual a menos 5. Podemos então dizer que a expressão k² menos 5k mais 6 é igual ao produto de k mais menos 2, que é k menos 2, e que multiplica k mais menos 3, que é k menos 3. Portanto, está aqui feita a transformação, a faturação desta expressão de segundo grau. Simplesmente substituindo o k pela nossa variável x², que foi a substituição que nós fizemos,
nós vamos ter k menos 2 que multiplica k menos 3, substituindo k por x ao quadrado, fica x ao quadrado menos 2 que multiplica x ao quadrado menos 3. Então cá está a expressão x à quarta menos 5x ao quadrado mais 6, pode ser representada pelo produto de dois binómios, x ao quadrado menos 2, que multiplica x ao quadrado menos 3. Portanto, neste caso particular, é possível tratar uma expressão do quarto grau como uma expressão do segundo grau, utilizando uma substituição intermédia da variável x ao quadrado por k, porque esta expressão do quarto grau está na forma x ao quadrado mais bx mais c, não é assim que nós vimos. Portanto, é preciso também ter atenção a isso, porque em determinadas situações poderá acontecer isso. Temos que verificar. Se não for possível, se a expressão do quarto grau não tiver na forma x ao quadrado mais bx mais c, nós não podemos utilizar esta metodologia, como é evidente. Vemos então aqui a expressão da função k ao quadrado menos 5k mais 6, portanto a expressão com a substituição da variável x ao quadrado por k, e verificamos que as raízes são simétricas do valor de k, de mn para k. Oitavo exercício e último, considerar o retângulo com uma área igual a x ao quadrado mais 11x mais 28 metros quadrados e um comprimento igual a x mais 7. Portanto, temos aqui um retângulo de área igual a x ao quadrado mais 11x mais 28 e de comprimento x mais 7. E queremos saber a largura. Portanto, a expressão de segundo grau x ao quadrado mais 11x mais 28 pode ser representada pelo produto de dois binómios, que nós sabemos. Esta expressão pode ser representada pelo produto de dois binómios, em que x mais n e multiplica x mais n. Já sabemos um desses binómios. O binómio que representa, por exemplo, o comprimento. Nós vimos aqui, né? Temos este binómio e falta-nos este. Portanto, neste caso, o comprimento já é igual a x mais 7 e o outro temos que determinar qual é o valor de n, não é assim? Se nós sabemos que x ao quadrado mais 11x mais 8 é igual ao produto de dois binómios x mais 7 que multiplica x mais n, desenvolvendo este segundo membro, fica x ao quadrado mais nx mais 7x mais 7n. Não é assim? Pondo em evidência estes dois termos que têm x, nós obtemos x ao quadrado mais n mais 7x mais 7n. Se estas duas expressões de segundo grau são iguais, os coeficientes também têm que ser. Neste caso, o coeficiente 1 é igual ao coeficiente 1, cá está. O coeficiente 11 tem que ser igual a esta soma n mais 7. E o coeficiente independente 28 tem que ser igual ao termo independente 7n. Resolvendo uma das equações, porque ela tem que dar o mesmo valor, nós verificamos que 11 é igual a n mais 7, de onde n é igual a 11, o 7 está a somar, passa para outro membro a subtrair, fica 11 menos 7 é igual a 4. Ou 28 é igual a 7n, de onde n, o 7 está a multiplicar, passa para outro membro a dividir, fica 28 sobre 7 é igual a 4. O mesmo valor, bastava resolver numa delas. Então verificamos que n é igual a 4. Se n é igual a 4, já conhecemos o valor deste parâmetro para poder calcular este segundo fator e, portanto, ficarmos a conhecer a largura. Portanto, x ao quadrado mais 11x mais 28 é igual ao produto de dois binómios, x mais 7, que é o nosso comprimento que foi dado, vezes x mais 4, que é a nossa largura que nós pretendemos determinar. Portanto, a largura é x mais 4.